Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Isaías 55, versículo 6, versículo 7. Está escrito assim: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O versículo de número 6, nós temos aqui, meus irmãos, um convite de Deus. Um convite de Deus, quando eu digo um convite, eu quero ressaltar a importância dele. Eu quero ressaltar a importância desse convite. Primeiro, porque é de Deus. Segundo, meus irmãos, porque é um convite universal, no sentido de que é um convite abrangente, é um convite para todos. Em terceiro lugar, é um convite muito importante, porque também é um convite muito urgente, certo? É um convite universal para todo o seu povo e também é um convite, meus irmãos, urgente. A gente vê aqui uma certa urgência. É Deus fazendo um convite urgente para um povo reagir, para um povo se levantar, para um povo tomar uma decisão. Então, o fato de ser um convite do próprio Deus já é o mais do que suficiente para nós, meus irmãos, ter a certeza que é um convite especial. Imagina Deus te fazendo um convite. Imagina a importância. Uma coisa é alguém te convidar para uma festa de casamento. É alguém te convidar para uma festa de aniversário, para uma festa importante. Né? A gente já fica feliz, a gente nos achamos importante, né? Lembrado, amado por a pessoa que nos convidou. Agora você imagina o próprio Deus te fazendo um convite. Irmão, é muito especial. Sendo assim, tão especial, vamos então ficar bastante atento, vamos tomar posse de tudo que Deus vai falar conosco nesta palavra. E neste convite, meus amados, tem alguns pontos no versículo 6 que eu quero compartilhar com você. Vou lutar, vou me esforçar aqui para dar lugar para Deus e falar de uma forma mais clara possível para todos entender o que Deus está falando aqui conosco através desta palavra. Quantas pessoas que hoje pediu a Deus para falar contigo? Quantas pessoas que hoje orou: Deus, me dá um sinal, Deus, fala comigo, se o Senhor me ama, se o Senhor ainda está comigo, se o Senhor realmente me enxerga, fala comigo. E Deus está falando com você. A primeira coisa que nós temos aqui no versículo 6 é o seguinte: buscai ao Senhor, buscai ao Senhor. Isso indica para nós, irmãos, que buscar a Deus se faz necessário. Buscar ao Senhor é necessário. É motivo ou é uma situação de sobrevivência, eu até diria. Buscar ao Senhor é preciso. Olha o que está em Jeremias, capítulo 29. Olha estas promessas de Deus aqui e o quanto é importante nós buscar o Senhor. Capítulo 29, no versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Agora o versículo 12. Então, me invocareis e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. No versículo 13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, se nós buscar ao Senhor, nós vamos encontrar a presença de Deus. Deus, meus irmãos, que é um Deus que habita em luz, na luz inacessível, como diz a palavra, Ele se revelará, né? Ele se revelará para nós. Buscar a Deus, irmão, fala, meus irmãos, de orar, de oração. Fala, meus irmãos, de voltar-se para Deus, procurar a presença do Senhor, estar na presença de Deus. Nós precisamos anseiar, nós precisamos buscar a presença de Deus. Este é o primeiro ponto. Buscar a Deus se faz necessário.
é preciso buscar ao Senhor. Queridos, porque Deus, meus irmãos, observa bem, Jesus, Deus já fez, se nós formos ver, Deus já fez, já deu o primeiro e o mais importante passo. Deus já deu o primeiro passo, o mais importante, né? Ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresça não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3,16. Jesus, o Filho, por sua vez, ele veio, né? Ele desceu do céu, pisou na terra, pisou seus pés na terra, conviveu aqui na terra, conviveu aqui cerca de 33 anos, sabe? Ele esteve aqui, ele morreu na cruz do Calvário. Olha que passo, porque sem este passo divino, jamais, meus irmãos, nós não teríamos o que fazer para ser salvo, né? E aí, meus amados, então, o Senhor veio até nós. Agora nós precisamos reagir com um passo de fé. Como? Buscando ao Senhor, lembrando-se de Deus, buscando ao Senhor, voltando para Deus. Precisamos buscar ao Senhor. Por mais que tenha alguém que ore por nós, irmão, como é bom saber que tem alguém orando pela gente. Isso é bom demais. Mas chega uma hora, irmão, nós temos que buscar ao Senhor. Salmos 9, versículo 17. Olha o que diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Meu Deus do céu. Forte, hein, irmão? Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Queridos, e além disso, irmão, nós precisamos, quem somos nós sem Deus, irmão? Quem somos nós sem Deus? Jesus falou em João capítulo 15, quando ele fala sobre a videira, ele diz assim, ó, sem mim nada podeis fazer, sem Jesus nada poderemos fazer. Então nós precisamos buscar a Deus. Agora vem este segundo ponto que para mim, irmão, é muito forte. Por que precisamos buscar a Deus hoje, pastor? Porque vai chegar um tempo, olha o que diz no versículo 6, parte B. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isto, meus irmãos, nos indica o seguinte, que vai chegar um tempo em que muitos vão querer buscar ao Senhor, porém vai ser tarde demais, não vai mais conseguir achar. Não vai conseguir mais encontrar com a presença de Deus, não vai ter mais a promessa de Jeremias capítulo 29, versículo 12 e 13, que nós acabamos de ler agora há pouco. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então vai chegar um tempo, meus amados, que muitas pessoas vão despertar para buscar a Deus. Infelizmente, vai ser tarde demais. Então hoje, se nós buscar o Senhor, irmão, nós temos esta promessa que a gente vai encontrar. Sabe? Vamos ter um encontro com Deus. Aleluia. Oh, glória. Chegará um tempo que muitos vão buscar ao Senhor tarde demais. Hebreus capítulo 4, 16. Olha o que está escrito: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, escute, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Na Bíblia Almeida, revisada e atualizada, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achar graça para o socorro em tempo oportuno. Querido, então hoje, o tempo de buscar a Deus é agora.
E aí, meus irmãos, a gente começa a analisar quantas vezes a gente deixa a preguiça nos dominar. Quantas pessoas, irmão, que não quer congregar, irmão. Quantas pessoas que não querem ir para a igreja. Quantas pessoas que já não oram mais ao Senhor nas madrugadas. Quantas pessoas, irmãos, que já não tem mais aquela sede, não se preocupa com a sua comunhão com o Senhor. A vida espiritual, a casa espiritual está desmoronando, e a pessoa, meus irmãos, vai sempre deixando para amanhã, não busca o Senhor. Ah, meus irmãos, a oportunidade que eu e você, nós estamos tendo agora de buscar a Deus, não tem dinheiro no mundo que paga, irmão. Hoje, talvez, muitas pessoas não dão importância para as portas da igreja que hoje estão abertas tendo culto, e lá um pregador, uma pregadora pregando a palavra. Muitos hoje não estão dando crédito àquele momento de oportunidade que tem de levantar as madrugadas para se dobrar na presença de Deus num cantinho da sua cama. Muitos, meus irmãos, não estão dando a mínima importância para a oração. Irmão, aleluia. Oh, meus irmãos, quantos meus irmãos que estão perdidos no mundo virtual, das redes sociais, irmão, já não tem mais tempo de buscar o Senhor. Oh, irmão, e o tempo está esgotando, o tempo está passando, o tempo está se findando. Ah, irmão, se todos nós enxergasse espiritualmente o quão pouco resta para as trombetas soar, para Jesus vir buscar a sua igreja, talvez a gente oraria dia e noite. Talvez a gente daria mais valor ao momento como este, ao momento de oração, ao momento de consagração ao Senhor. Amados, então eu preciso buscar a Deus. Segundo lugar, eu preciso buscar a Deus logo, começar hoje, reatar minha comunhão com Deus agora, com força ou sem força, alegre ou triste, na luta ou na prova. Eu preciso reatar minha comunhão com Deus, buscar a Deus hoje. Ah, pastor, mas eu estou fraco, estou desanimado. E esse desânimo vai resolver alguma coisa? É aí que nós temos que orar, irmão. Dobrar o joelho, nem que dorme alguns minutos de joelho, mas deixa Deus pelo menos ver os nossos esforços. E essa atitude deve ser urgente. Eu já falei na introdução que é um convite urgente. E a gente até o final, a gente vai entender que o tempo está se findando, o tempo está esgotando. Não podemos perder mais tempo. Porque precisamos buscar a Deus hoje, porque chegará um tempo em que muitos vão acordar para esta realidade, vão buscar ao Senhor, mas não vai encontrar mais. Em terceiro lugar, irmão, a terceira revelação de Deus para nós é: invocai-o enquanto está perto. Invocai-o enquanto está perto. Glória a Deus. Então até aqui nós precisamos buscar a Deus. Segundo, Deus, se nós clamar ao Senhor, se nós buscar a Deus, Deus está disponível. E agora, Deus está perto. Deus está pertinho da gente. Hoje, Deus está pertinho. Irmão, eu quero dizer o seguinte: mesmo que seja o mais vil pecador de nós que estiver nesta live ou em qualquer lugar do mundo agora, Deus está pertinho. Ainda que tem pessoas que não acreditam, pessoas que não crê, tem pessoas que não procuram, mas Deus está pertinho. Basta a pessoa invocar ao Senhor, e aí Deus entrará em seu coração. Amados, e eu quero até aproveitar esta oportunidade e falar para alguém. Desde que eu comecei aqui esta live, eu senti fortemente em meu coração que aqui tem alguém participando conosco desta live, ouvindo, assistindo, e você pediu para Deus um sinal. O inimigo tentou fazer de tudo, que Deus não se importa com você, que não adianta mais, que está tudo acabado, nenhum sinal. Mas escute, Deus está falando com você. Você ainda que não consegue sentir, mas eu quero dizer para você que Deus está aí do seu lado, Deus está pertinho de você.
Deus está pertinho de você. Sabe aquela oração que você fez na madrugada, ou aquela oração que você fez durante o dia ou a noite, aquela oração angustiante, o coração dilacerado, o coração aos pedaços. Naquele momento, por mais que você não teve condições de ouvir a voz do Senhor, mas Deus estava lá pertinho. E neste momento de live, aonde você está nos assistindo, Deus está pertinho. Glórias a Deus. Aproveite este momento para glorificar a Deus aonde você está. O que você precisa, aproveite este momento que Deus está pertinho de você, seja renovado, aleluia. Seja tocado pela presença dEle, seja cheio da presença dEle agora, seja curado. Deus está aí agora. Talvez você está angustiado, talvez você está depressivo, talvez você está numa situação de dor. Mas isto é confortante, isto cura, isto transforma. Saber que Deus está pertinho da gente. Nos momentos em que todos se vão, no momento em que todos os meus irmãos vão embora, no momento, meus irmãos, em que todos nos abandonam, Deus está pertinho. Glória a Deus. Aleluia. Muitas vezes as turbulências da vida tão alta, tão barulhenta dentro de nós, é tão terrível dentro de nós, que muitas vezes nós não temos força de invocar o Senhor, clamar ao Senhor. Todavia, o Senhor está sempre perto. A partir de hoje, nos seus momentos mais difíceis da vida, lembra desta palavra: o Senhor está perto. Agora, já que o Senhor está perto, o que nós temos que fazer? Nós temos que aproveitar a oportunidade. Fazendo como? Buscando a Ele, invocando o seu nome, aleluia, chamando Ele pelo nome. Glória a Deus. Nós precisamos aproveitar a oportunidade, porque desfruta da presença de Deus. Porque, irmão, uma coisa é Deus estar perto, outra coisa é nós desfrutar da presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Você está entendendo, irmão? Uma coisa é Deus estar perto, outra coisa é nós desfrutar desta presença. E o que a presença de Deus pode proporcionar para nós, irmão? Glória a Deus. Então nós é que muitas vezes não aproveitamos as bênçãos, a oportunidade de viver as bênçãos da presença de Deus. Então o profeta Isaías, na instrumentalidade de Deus, ele está falando: invocai-o enquanto ele está perto. Irmão, olha que coisa linda. Deus está perto e ele pode ser encontrado. Deus está perto e ele pode ser encontrado. Deus é tão grande, tão poderoso, mas ele se deixa ser encontrado. Ele está perto. Invocar no dicionário bíblico quer dizer clamar por ajuda, é orar. Glória a Deus. Em alguma tradução, não me lembro agora, não sei se é no latim, mas tem alguma tradução que tem a junção de duas palavras, é o invocare e in, significa chamar alguém pelo nome para dentro de nós. Chamar alguém pelo nome para dentro de nós. Ou seja, Deus está perto, mas nós precisamos muito mais disso, que Deus não esteja apenas perto, mas que esteja dentro de nós. Porque as piores tempestades não são as que estão de fora, são aquelas que estão dentro de nós. E quando Deus entra dentro do nosso coração, Ele acalma qualquer tipo de tempestade, as de fora e as de dentro também. Então, irmão, precisamos buscar o Senhor por isso, porque hoje podemos encontrá-lo, porque hoje Ele está perto. Eu estou batendo nessa tecla hoje, e que nós temos que fazer isso logo. Por quê? Porque o texto sugere para nós que vai chegar um dia que as pessoas clamarão, buscarão ao Senhor e não encontrarão. Chegará um tempo em que as pessoas vão invocar a Deus, porém, este Deus que hoje está perto, Ele vai estar longe. Meu Deus, isso é muito forte.
Isso é muito profundo. Irmão, todo mundo precisa entender isso aqui. Todo mundo precisa entender. Essa oportunidade que eu e você estamos tendo hoje, ela vai acabar. Quantas vezes você deixa de ir para a igreja por questões tão frívolas? Quantas vezes deixamos de ir para a igreja por preguiça? Quantas pessoas que saem da igreja por causa de pessoas, porque não gostou de uma atitude A e B? Ah, se todo mundo parasse para pensar que um dia todas estas oportunidades vão se findar. Estas oportunidades um dia vai acabar. Consegue imaginar que um dia esse Deus vai estar longe e não vai poder mais ser encontrado? Aleluia. Ah, Jesus amado. Quantas bênçãos, meus irmãos, quantas coisas, quantos benefícios nós perdemos pelo fato de nós negligenciar a busca pela presença do Senhor. O que é de gente mimimi na fé. Quantas pessoas que não quer vir para a igreja, não quer buscar a Deus por causa dos escândalos, porque aconteceu isso e aquilo. Irmão, nós precisamos guardar isso no coração. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Porque vai chegar um dia que ele não vai ser mais encontrado. Invocai enquanto ele está perto, porque chegará um dia em que ele vai estar distante. Eu vou dar 2 exemplos aqui. 2 exemplos. Eu não tenho dúvida que esse tempo, ou esta oportunidade, ela se finda de 2 maneiras. Ela termina de 2 maneiras. Para aqueles que morrem sem Jesus, sem confessar a Cristo, sem aceitá-lo como Salvador de sua alma, e finda também, vai se findar no dia do arrebatamento da igreja. Todo mundo conhece a história, a parábola do pobre Lázaro e do rico, quando o rico morreu sem salvação. Quando ele morreu, acabou as oportunidades. Quantos anos, a Bíblia não fala quantos anos ele viveu, mas os anos que ele viveu, ele teve oportunidade, meus irmãos, mais do que suficiente para procurar a Deus, mas ele deu lugar para as riquezas. A Bíblia diz que ele vivia uma vida vaidosa, uma vida, todos os dias, a vida regalada, esplêndida. Sabe, irmão, ele só se preocupou em curtir a vida, longe de Deus. E quando ele morreu, ele foi para o Hades, para o inferno. E lá, meus irmãos, ele foi entender o quanto valia a oportunidade, o orar, quanto valia uma oração, quanto valia o arrependimento, quanto valia se entregar a sua vida para Deus. Ele tentou fazer isso lá, e ele fez, ele clamou, ele buscou lá. Porém, esta palavra se cumpriu para ele. Buscou a Deus e não pôde mais achar. Invocou e não conseguiu mais, porque esse Deus estava longe. Ele até ouviu a voz, Abraão até disse para ele, olha que coisa: filho, lembra que na terra você tivesse os bens e Lázaro apenas male? Ele agora está aqui, do lado de cá, salvo, consolado, e tu está aí atormentado. O tormento era tão forte, aliás, fala tormentos no plural, muito tipo de tormento. O tormento era tão cruel, a ausência de Deus era tão forte lá, que ele queria refrescar pelo menos a ponta da sua língua. E quando ele insiste, clamando por salvação, por oportunidades, para sair de lá, ele ouviu a seguinte frase, e isso para mim é muito forte. Ele ouviu o seguinte: está posto entre nós e vós um grande abismo. Olha bem,
um grande abismo. De sorte que os que estão aqui não podem mais passar para aí. E nem os que estão aí não podem mais passar para cá. Em outras palavras, o tempo de salvação você teve o suficiente, mas desperdiçou. Achou que a morte nunca ia chegar, que a oportunidade nunca ia... Irmão, vamos então nos despertar para tomar uma decisão hoje com Deus. Porque o tempo está passando. Irmão, você sabe, você sabe como parece que hoje a geração mais nova está indo, sabe, escorregando por entre os dedos, está esvaindo de uma forma tão mais ligeira do que as gerações anteriores, as gerações passadas. Cada dia que passa, meus irmãos, mais perto está chegando o final. E agora você imagina o desespero para aqueles que vão ficar para trás, não vão subir no arrebatamento da igreja, porque Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando. Imagina o desespero que serão para aqueles que não subirem no arrebatamento da igreja. Irmão, isso aqui não é balela, isso aqui é muito sério. É muito sério. É muito sério. Imagina o desespero para aqueles que ficam para trás. E olhar para a sua vida, olhar para trás e ver que teve a oportunidade de congregar, teve a oportunidade de participar de ceia, teve a oportunidade de se batizar nas águas, teve a oportunidade de fazer um concerto com Deus, teve a oportunidade para buscar ao Senhor e achou que o tempo nunca ia findar a oportunidade. Se tem uma balada do lado da igreja, num dia de culto, vê aonde tem mais pessoas. Vê o local que está mais lotada. É a balada ou a igreja? Só, meus irmãos, que vai chegar o dia do arrebatamento da igreja. Eu tenho comigo que os dias que a igreja mais vai lotar vai ser depois que os salvos desapareceram no arrebatamento. Hora que os salvos sumirem, desaparecer deste mundo para estar com o Senhor. Meu Deus do céu. Quantas pessoas vão correr para a igreja? Vão querer ouvir a palavra. Depois, leia aí na sua Bíblia, Amós capítulo 8, versículo 11 e 12. Amós capítulo 8, verso 11 e 12, está escrito: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome e sede sobre a terra. Não fome de pão, não é sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Aí o versículo 12 diz que correrão de um lado para o outro, pessoas errantes de um lado para o outro, procurando, meus irmãos, esta palavra que hoje estamos aqui pregando, aqui ao vivo. Você pode assistir aí na sua casa. Muitos correrão. E sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que até os jovens desmaiarão. As angústias vai ser tão grande, o terror vai ser tão grande, desmaiarão no caminho. E quando a Bíblia usa ali jovem, usa esse termo para referir, para nos mostrar que até aqueles que têm saúde, até aqueles que são fortes, até aqueles que são fortes, não suportarão o tamanho da angústia quando procurar a palavra de Deus e perceber que perdeu a oportunidade de sentar para ouvir a palavra de Deus. E hoje as pessoas ficam 2 horas, 3 horas, 4 horas rindo de piada, ouvindo qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de entretenimento. Mas a palavra de Deus, quantas pessoas que não querem saber? Irmãos, e o tempo está se findando. O tempo está se findando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero agradecer ao Senhor, eu quero glorificar a Deus, porque nesta noite nós estamos tendo uma oportunidade brilhante, que pode mudar até, não só a nossa vida hoje, mas o destino da nossa eternidade. Louvado seja Deus. Por quê, pastor? Porque hoje Deus está perto de nós. Aleluia.
Hoje nós podemos buscar que vamos encontrar a sua presença, vamos encontrar a salvação, vamos ser salvos, vamos ser perdoados, vamos ser transformados. Se nós invocar o seu nome para dentro, se nós clamar a Deus para dentro de nós, se nós abrir o nosso coração, demonstrando isso através do quebrantamento de coração, através do nosso arrependimento dos nossos pecados, o Senhor vai dar mais um passo. Ele vai passar a habitar dentro de nós. Olha que oportunidade de mudança. Aleluia. Glória a Deus. Sinta a presença de Deus aí aonde você está. Eu quero terminar, irmãos, com os conselhos que estão no versículo de número 7. Os conselhos que estão no versículo de número 7. Diante disso tudo, diante desse cenário onde a gente vê que, onde a gente percebe que Deus está fazendo um convite urgente, um convite universal para todos nós. Diante desse cenário, onde a Bíblia fala que o tempo, onde a Bíblia mostra que vai chegar um tempo que muitos não vão conseguir mais, não vão ter mais este privilégio de encontrar Deus e de ter a presença do Senhor, vão perder a oportunidade porque o tempo está passando. E que diante disso, que apesar disso, hoje, agora, o Senhor está perto, esperando uma ação ou uma reação do homem, uma reação da mulher, para ele entrar dentro do coração. Ele está tão perto que está aguardando um quebrantamento, um posicionamento, um arrependimento, um conserto. Ele entra dentro do coração para fazer morada. Então, diante disso tudo, o que eu tenho que fazer? O que temos que fazer? Versículo 7. Deixa o ímpio o seu caminho. Então, aqueles que estão vivendo na impiedade, aqueles que estão vivendo no pecado, deixa de caminho errado. Deixa esta atitude errada. O caminho está muito ligado com a atitude. Então deixa este caminho errado agora. Deixa esta impiedade agora. Custe o que custar, tome a decisão. Aleluia. Eu sei que a renúncia dói, mas seja radical, seja sério diante de Deus. Em segundo lugar, e o homem maligno, os seus pensamentos. Então deixa os pensamentos maliciosos, os pensamentos adúlteros, os pensamentos malignos, pensamentos diabólicos, pensamentos imorais, aquilo que tem dominado a mente. O Senhor está dizendo, deixa o ímpio os seus caminhos e o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor. Converter significa mudar a rota, é fazer, meus irmãos, um retorno, é voltar para o Senhor, é se voltar para Deus. Então, quando o homem deixa a impiedade, deixa a malignidade da mente, aleluia, e volta para o Senhor, olha o que Deus diz, que o Senhor se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O seu pecado pode ser grande, mas Deus é muito maior do que o seu pecado. O seu passado pode ser terrível, mas o nosso Deus é mais poderoso do que o seu passado. Não importa o seu estado, Deus é grandioso em perdoar. Então basta deixar o caminho errado e tomar uma decisão. Vem para o Senhor, se arrependa e o Senhor vai perdoar agora mesmo os seus pecados. Você que está desviado, afastado da presença do Senhor, o Senhor é grandioso em perdoar. Irmão, então por mais que esta palavra possa ir de encontro e ferir até o ego do ser humano, mas esta palavra também é muito confortante. Por quê? Deus está perto, Deus pode ser achado e ainda termina dizendo que Ele é grandioso em perdoar. Eu vejo um Deus de braços abertos, querendo abraçar a gente, dizendo, meu filho, eu não sou mau como muitas pessoas dizem. O seu pecado te afasta de mim, mas o meu amor me aproxima de você para perdoar e restaurar e fazer uma nova criatura. Recebe esta palavra. Amém?